Bom, de volta por aqui, agora a gente vai estudar um pouco sobre o subtópico 107.3, que é sobre localização e internacionalização. Aqui a gente vai estudar time zones, que são os fusos horários, e como a gente configura isso no Linux. Vamos ver também um pouco sobre configurações de localização, a linguagem utilizada, em que país e que linguagem, associar o país com a linguagem, os códigos de caracteres utilizados e esse tipo de coisa. Bom, vamos começar nessa aula para falar sobre horário, sobre time zone. Para a gente começar, é importante entender que o Linux, no fundo, ele grava tudo como o horário UTC, que é aquele horário de Greenwich, aquele horário universal. Então, quando ele grava um arquivo, internamente ele registra lá o horário UTC daquilo. E para o usuário ele converte, conforme as configurações de localização, de time zone, ele converte para o horário atual. Um exemplo disso, a gente pode ver usando o comando timedatectl. Esse comando é um date melhorado, né? Um date que traz mais informações. E entre as informações aqui eu consigo ver qual que é o universal time deste momento. Então, o universal time agora, né, o horário de Greenwich, é esse horário. E como eu estou utilizando o time zone América-São Paulo, né, o BRT, -3, ele está convertendo o UTC para esse horário. Então, quando eu dou um date aqui, ele mostra o horário em BRT, que é o time zone que eu estou usando. Mas como é que a gente configura isso? Vamos dar uma olhada no principal arquivo de configuração do time zone, que é o etc local time. Então, se eu der um ls-l no etc local time, ele vai ser um link para algum diretório aqui no user share zone info. Esse arquivo, se eu tentar ler ele, eu só vou ver caracteres especiais aqui. Ele não é um arquivo texto normal. É um arquivo produzido para representar o horário certo e o horário de verão, o saving time, né? Então esses arquivos já estão preparados para calcular corretamente, fazer corretamente a tradução do UTC para o local time que eu quiser, para o time zone que eu quiser. Então se eu der um les aqui no UTC local time, ele vai até avisar aqui que é um arquivo binário. Se eu tentar ler de qualquer forma, ele vai mostrar esses caracteres estranhos, porque não é um arquivo texto. Aqui eu posso, normalmente é um link, né, para esses arquivos no user share zone info, ou eu posso simplesmente copiar do user share zone info o time zone que eu quiser aqui para esse diretório. Então vamos dar uma olhada lá no user share zone info. O que eu tenho aqui? Eu vou ter vários diretórios e separado por grupos, né? Então, por exemplo, vamos dar uma olhada aqui no América. O que eu tenho no América? América eu tenho os países, eu tenho estados dos Estados Unidos. Então, Chicago, Detroit, tenho Barbados, Belize. Fica bem espalhado aqui, na verdade. Por exemplo, se eu for aqui voltar um diretório e entrar em US, eu vou ter vários também, na verdade são links para outros diretórios, para o América Chicago, América Phoenix, ou para o Pacific Samoa. Então eu tenho vários arquivos de diretórios e links aqui que vão ter os time zones que eu quiser. Onde que eu acho, por exemplo, os time zones do Brasil? Então eu tenho um diretório aqui, né, chamado Brasil. Então cd Brasil. Se eu der um ls, vou dar um ls-l, eu tenho aqui o links para o que eu quero. Então, no Brasil eu vou ter 4 aqui, o América São Paulo, o América Manaus e o América Porto e Acre aqui. E o que eu tenho lá no etc local time? ls-l, etc local time. Eu tenho um link para o user share zone info América São Paulo, né? Poderia também colocar /Brasil, /East, que dá na mesma. Então isso é importante. Para configurar o seu time zone, você precisa olhar nesse diretório aqui. User share zone info. Existe também um outro diretório que algumas distribuições utilizam, que é o etc time zone. Que ele tem essa informação aqui. Então ele tem a informação do time zone utilizado no momento. Então quando você instala e configura, na verdade,
Quando você instala o Linux, ele vai configurar tudo, todos os time zones, as linguagens, o país para você. Isso aqui é para caso você tenha que mudar depois de instalado. Então, algumas distribuições usam também o que está aqui no etc time zone. Tá? Então, para mudar a localização, para mudar o seu time zone, você muda o que está aqui. Tem um comando que auxilia a encontrar qual que é o time zone que você pode usar aqui, que é o tzselect. tzselect de time zone é um comando que ajuda a selecionar o time zone correto, o nome do time zone correto. Então, por exemplo, se eu executar ele aqui, vamos tentar achar aqui o Central Time dos Estados Unidos. Então eu vou procurar por 2 aqui, Américas. Aqui eu vou ter Estados Unidos, número 49 aqui, ó. Então vou digitar 49. Vou ter os time zones dos Estados Unidos aqui, vou colocar esse Central, que é o 11. Ele confirma se é isso mesmo que eu quero. Estados Unidos, time zone, local time agora nesse time zone, lá no CST é 15, 15.1, e o UTC é esse horário aqui. É isso mesmo? Então aperto 1. E ok, ele só me mostra qual que é o time zone que eu selecionei. Ele não configura nada. Ele só mostra o que eu escolhi aqui. Para quê? No caso dessa distribuição aqui, ele não vai ver o etc local time. Mas para que eu observo isso aqui? Eu posso definir um time zone específico para minha sessão. Então, para isso, eu vou usar a variável de ambiente tz. Se eu olhar agora, a variável tz, não tem nada. Mas eu posso utilizar essa variável para definir o meu horário, o horário da minha sessão. Então, por exemplo, se eu quiser, vou voltar aqui, eu vou configurar no time zone isso aqui que ele retornou no tzselect. Então deixa eu dar um date antes aqui para você ver o horário que está agora na minha máquina. Então agora está 17:03, eu estou usando BRT, certo? Então vamos fazer um export da variável tz recebendo o América Chicago aqui, esse time zone. Ok, se eu dou um echo tz, ele mostra que eu setei essa variável time zone. Se eu der um date agora, ele já mudou aqui, né? Ele está mostrando CDT, né, que é o nome do time zone. Eu vou deixar um link com os tipos de time zone que a gente tem, toda a lista de time zones pelo mundo que a gente tem. E aqui ele já colocou outro horário. Na verdade, ele está só traduzindo o que está lá no CST, que está lá em UTC internamente. Mas ele já muda aqui. Se eu der um onset no TZ, ele volta a mostrar o nome correto, a data atual em português do Brasil. Vamos fazer um teste aqui. Vamos lá no TMP. Então, não seria /tmp. Vou criar um arquivo chamado timezonetest. Qual que é o nome, a data desse arquivo? 17/4. Por quê? Porque eu criei agora, né? Criei às 17/4 no meu horário atual. Vamos setar aqui o TZ de novo. Vou setar com a mesma coisa, com o América Chicago. Vou dar um date, agora pelo date é 15/4. Qual que é o horário agora do arquivo timezonetest? Ele atualizou para 15/4. Não está mais 17/4. Por quê? Ele está traduzindo de novo do UTC, que é sempre a mesma coisa. Então ele mostra o horário em BRT aqui. Se eu der um onset no TZ, remover a definição da variável TZ, ele mostra novamente o horário em português, em BRT, né? Então isso é a função do TZ. O TZ é bem importante. Você pode, por exemplo, vamos fazer de novo um teste aqui. Vou setar de novo o TZ. Vou dar um clear, vou dar um date. E vou abrir uma outra aba aqui da minha sessão. Não estou abrindo uma subseção aqui, vou abrir uma outra aba, ok? Então, aqui nessa seção que eu mudei o TZ, a hora é 15:05. E nessa outra aba aqui, a hora é 17:05. Aqui está em BRT e aqui está em CDT.
Ou seja, o TZ está aplicável apenas nessa seção. E aí você pode configurar isso por perfil de usuário. Então, por exemplo, você tem um usuário que mora em Londres e um usuário que fica nos Estados Unidos. Você pode definir time zones diferentes para cada um desses usuários. É só configurar lá o .bashrc e setar o TZ para aquela seção daquele usuário. Ou você pode setar para todo mundo através do etc profile. Okay? Pode ver que a configuração do etc está sobrescrevendo o que eu tenho aqui no etc local time. Ele está sobrescrevendo o que está aqui, está prevalecendo o que está no TZ. Certo? Então você pode definir o seu time zone pela variável também. Você também pode setar o TZ, a gente está usando o que a gente pegou pelo TZ select, né? Mas você pode também colocar esse caminho aqui. Ó. Então você pode colocar TZ recebe, aí você vai definir assim, 2 pontos, copy and paste. Então TZ recebe o que está aqui no Zone Info América São Paulo. Então quando der um date aqui, ele vai pegar o BRT, que é o que está aqui. Vamos mudar de outra forma? Vamos mudar pelo etc local time? Então, por exemplo, deixa eu remover o TZ, né? Vamos lá no user share. Zone info. Escolhi aqui um Ásia, Bangkok. Vou querer definir meu time zone como Ásia Bangkok. Como que eu posso fazer sem usar o TZ? Eu posso trocar o etc local time. Então vamos remover aqui o etc local time. Deixa eu ver como é que ele está agora, né? Agora ele está para o user share zone info América São Paulo. Copiar aqui. Eu vou remover o etc local time e vou criar um link novo. E agora ele vai apontar para o user share zone info Ásia Bangkok /etc /local time. Então ls-l /etc /local time. Ele mudou o link para o Ásia Bangkok. E se eu der um date aqui, ele está no ICT, que é o fuso horário lá de Bangkok. E lá já é dia 16 às 3h09 da manhã. Se eu rodar o time date CTL, eu também tenho aqui o Universal Time e o horário em ICT. Então é imediato quando eu troco o etc local time. Não confunda com o etc time zone. O principal é o etc local time. E algumas distribuições olham para o que está no etc time zone. Então deixa eu voltar ao que estava antes. Pronto, já estou em BRT novamente. Bom, isso é o principal quando a gente fala sobre configurações de horário, de time zone. Então sempre atenção lá para os arquivos que mandam. Estão lá no user share zone info e você tem o etc time zone criando um link para o arquivo correto, com as configurações corretas que você quer. A variável TZ também é bem importante, você vai usar ela para configurar sessões específicas, usuários específicos, ou até mesmo lá no etc profile para afetar todo mundo. E o comando aí que você usa para selecionar, facilitar encontrar o time zone correto, que é o TZ select. Na próxima aula a gente vai ver mais sobre localização, configurações de idioma e de linguagem. Até mais.